Agora vamos falar de corrupção. Você em casa, acha que o país ficou mais corrupto? Em uma comparação internacional, a situação do Brasil piorou nos últimos 3 anos. De 2015 a 2017, caiu 20 colocações, como a gente pode ver aqui no telão. Da 76ª caiu para a 96ª posição. E os brasileiros também acreditam que o país ficou mais corrupto em 2017. Então, olha só como é que está a posição do Brasil. A gente vai acompanhar agora uma matéria que vai explicar melhor sobre essa questão da corrupção. Casos de corrupção enchem os noticiários. Você vê obras começadas e não terminadas, e a gente sabe que tem verba para isso e a gente não sabe para onde que vai o nosso dinheiro. E nada disso é novidade. Sempre teve, mas agora está mais banalizado, está mais aberto, o público está sabendo mais. A pesquisa da Transparência Internacional mostra que o país caiu 17 posições no ranking mundial de percepção da corrupção. Quanto pior a colocação, mais problemas a população enxerga. Nos últimos 3 anos, só houve piora. Em 2017, o Brasil foi para a 96ª posição entre 180 países. Esse governo não apareceu uma vez sequer a palavra corrupção nos discursos oficiais. Na agenda pública, na agenda de políticas públicas, nos projetos de lei, é como se o problema não existisse. Nesta quarta-feira, a Transparência Internacional e a Fundação Getúlio Vargas lançaram um pacote de 80 medidas de combate à corrupção. As iniciativas são um passo além das propostas elaboradas pelo Ministério Público em 2015. O projeto está parado no Senado. A versão aprovada na Câmara teve tantas mudanças que acabou desfigurada. As novas medidas incluem redução da burocracia, transparência no acesso à informação, colaboração com organismos internacionais e a recuperação do dinheiro desviado. O caminho para a mudança passa pela sala de aula. Por isso, uma das principais propostas é o esforço educacional, ou seja, ensinar para crianças e jovens desde cedo o que é corrupção e como combatê-la. O que a educação faz é dar autonomia para o sujeito e mecanismos para poder identificar o que é corrupção e se posicionar contra ela. Na Faculdade de Direito, os alunos estudam para entender a Constituição e pensar formas de mudar a sociedade. A educação não muda o mundo, mas a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. E aqui comigo, Prates e Prisco. Prisco, boa tarde. Vocês viram aí que a realidade, o povo está cada vez mais descrente no futuro da honestidade. Estamos vivendo um grande processo de investigação e de tentativa de depuração do exercício da vida pública e política. Ou seja, a Operação Lava Jato e tantas outras aí desbaratando quadrilhas, empresários, políticos. Mas, apesar disso, ainda assim, a percepção da opinião pública é de que a corrupção continua implacável. É bem verdade, né, Prates, que é ainda uma ofensiva para tentar limpar a área. Ou seja, e isso é feito pela prática da corrupção. Ou seja, na percepção ainda prevalece a corrupção e nem tanto a perspectiva de uma virada de página, né? Olha, por isso que eu tenho comigo, e não abro mão de uma pesquisa do IBOP, onde, pesquisa feita nas esquinas do Brasil, 75% dos brasileiros ouvidos disseram que, se tivessem a oportunidade de meter a mão no dinheiro público, o fariam. Pô, cidadão da esquina, que sai eventualmente batendo panela contra um corrupto todo engravatado e com perfume importado. Muito bem. Eu imagino que não era este país nas décadas de 20, 30, 40, 50, 60, quando não tínhamos as investigações de hoje, quando a imprensa era silenciada à tapa. Hoje ela está muito comprometida, mas ainda há imprensa livre no Brasil. O que os caras não faziam naquela época. Não havia lava-jato, não havia como monitorarmos de um modo eletrônico ou outro os ladrões de então. O que esses caras não devem ter feito? Bueno, o Brasil está na posição 96 dentre os corruptos do mundo. 96. Anistia Internacional dizendo isso. Há 95 países melhores que o nosso.
Mas o mundo não tem 20 nações que valham a pena. 20. Não tem 20 que valham a pena. No bico da caneta, não tem. Pô, nós estamos na posição 95. Isto é o Brasil de hoje. Bom, e para terminar, eu ouvi o comentário do Jabor hoje pela manhã. A revista The Economist, segundo ele, a melhor revista do planeta, do ponto de vista da economia, da política, costumava identificar o Brasil na sua capa, quando o assunto era Brasil, com o Cristo Redentor. Na última edição, o Brasil foi lembrado por Pablo Vittar na capa. Eu desisto. E naquele ranking ali da corrupção, englobou 180 países. O Brasil ficou na 96ª posição, ou seja, praticamente na metade. Mas, como bem colocou o Prates, o que tem de paizinho pequeno aí é uma grandeza, ou seja, para o país é algo de envergonhar. Pegando carona também no que o Prates colocou, a Câmara dos Deputados, o Senado, representa, traduz um retrato da sociedade, do eleitorado brasileiro. Se lá estão, porque foram escolhidos. Foram escolhidos por uma sociedade ou porque comunga da prática destes políticos, ou porque não está atenta, eu prefiro ficar com a segunda opção, ou porque não está atenta quando escolhe os candidatos. Tem que pesquisar, tem que se informar, tem que observar, para depois não se decepcionar e simplesmente, Prates, ficar reclamando. Ô, Prisco, em outubro já será verão aqui no litoral catarinense. O cara vai estar na praia, com meia dúzia de boca aberta, e vai dizer assim, ó, no dia da votação, pá, que saco, tem que sair para votar, galera, vamos lá, pô, que saco, tem que votar. Olha, muito mais da metade diz isso no dia da eleição. Depois vai sair batendo panela, te olha no espelho. Daí não adianta nas pesquisas de opinião estarem já os brasileiros apontando, próximo da saúde e da segurança, como situações nefastas, a corrupção. Não adianta apontar a corrupção e não ter o civismo e o compromisso de cidadania de ir votar no dia da eleição e partir para a praia. Por isso, Prates, para encerrar, Marja, definitivamente o Brasil ainda não está amadurecido para o voto facultativo. Tem que continuar a ser obrigatório, porque se for facultativo, a abstenção vai ser elevadíssima. Já temos um que ganha direto, disparado, a praia. Na praia. Temos aqui um comentário na rede social do Rafael Roberto Fritz. Não é que o país ficou mais corrupto, foi o fato da justiça estar combatendo a corrupção e as redes sociais ajudando a divulgar, pois as grandes mídias, por interesse, não divulgavam tanto. Eu agradeço, Luiz Carlos Prates, até segunda-feira. Bom, final de semana. Isso continua agora para falar de política com a gente. Antes do judiciário, quem combate a corrupção é a polícia e o Ministério Público. Às vezes o judiciário até não contribui muito, né, Prates?